Fala, eu sou o Emanuel do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre o Teorema de Stokes? Pô, esse teorema ele é muito útil pra gente quando nós queremos calcular uma integral muito complicada de linha no espaço. Isso mesmo que você me ouviu falar, uma integral de linha. Ora bolas, mas se nós aqui estamos trabalhando com uma integral de superfície, em algum momento desse teorema tem que envolver uma integral de superfície, certo? Exatamente. Esse teorema de Stokes nada mais é do que a igualdade entre a integral complicada de linha, que estávamos falando no R3, com a integral de superfície do rotacional desse campo. Pô, calma aí que eu já sei que você já ficou curioso em quem é esse rotacional e os outros termos, certo? A gente já vai falar melhor sobre eles. Mas antes eu quero que você perceba que esse teorema é muito parecido com o que outrora a gente já estudou com o teorema de Green, que nada mais é do que a igualdade dessa integral de linha aqui também com essa integral dupla aqui. A diferença é que o teorema de Green estava trabalhando lá no plano e agora nós estamos trabalhando com uma integral de superfície, portanto com uma integral de linha no espaço, ok? Bem, mas vamos esquecer esse teorema de Green e vamos passar para as condições do teorema de Stokes, que já que são bem parecidos, também são basicamente as mesmas. Ou seja, precisamos de uma curva C fechada, delimitando uma superfície S. Precisamos também que essa curva e essa superfície estejam orientadas positivamente. E além disso, necessitamos de um campo sem singularidade, onde estamos trabalhando. Bem, eu quero chamar um pouco de mais atenção aqui de você para esse orientada positivamente. Afinal de contas, quando estávamos trabalhando lá no teorema de Green, bastava que a curva estivesse girando no sentido anti-horário e estava tudo certo. O problema é que aqui esse conceito meio que perde esse sentido. Afinal de contas, estamos no espaço, e no espaço a gente não tem simplesmente uma curva girando no sentido anti-horário, certo? Por isso nós costumamos dizer que a curva e a superfície estão orientadas positivamente se utilizarmos a regra da mão direita e percebermos que o vetor normal a essa superfície aqui, em relação a esse giro da curva, está nessa direção aqui, ó. Como que você sabe disso? Utilizando a regra da mão direita, onde os seus dedos da mão direita estão no sentido de giro da curva, que vai ser um dado para você, tá ok? Do problema, o seu professor provavelmente vai te dar isso de alguma forma, e o dedão aponta na direção do vetor normal que aquela superfície deve estar. Show de bola? Bem, mas vamos ver então aqui um exemplo de como isso tudo vai se aplicar. Bem, suponhamos que em um determinado problema, a gente tem que calcular essa integral de linha aqui desse campo F bizarro, em cima dessa curva C aqui, que já sabemos muito bem ser uma circunferência, afinal de contas, o x é igual a cosseno t e y é igual a seno t, só que essa circunferência não está mais no plano xy, e sim no plano z igual a 3, como se você tivesse subido 3 degraus com ela ali. Como t varia de 0 a 2π, essa circunferência só pode estar girando nesse sentido anti-horário se a gente visualizar de cima para baixo. Bem, eu quero que você já perceba aqui que essa integral de linha aí é muito complicada para a gente resolver do método direto. Por isso nós podemos pensar em resolver a igualdade do teorema de Stokes. Mas como nós já sabemos, essa igualdade não pode ser aplicada de qualquer forma. Ela tem que satisfazer a condição da curva ser fechada e além disso a gente tem que ter uma superfície que tenha essa curva como borda. É exatamente isso que significa esse símbolozinho aqui. Bem, se você pegar a sua curva novamente, né, e observá-la, existem várias possibilidades de superfície que tenha ela como borda. Por exemplo, a própria semicircunferência, semisfera abaixo dela, é uma curva que tem ela como borda. A questão é que pegar essa superfície aí para ser a nossa superfície que a gente vai trabalhar é um tanto quanto desafiador, né? Afinal de contas, ela não simplifica muitas coisas. Por isso a ideia aqui, em um primeiro momento, é justamente pegar a superfície mais simples. No caso, é o próprio plano z igual a 3 aí, sacou? E é ele que a gente vai pegar nesse caso aqui. Bem, mas outra condição que tem que ser satisfeita é a curva estar orientada positivamente. Nós já vimos que isso significa que a curva tem que estar orientada com a superfície, de tal forma que, pela regra da mão direita, o vetor normal a essa superfície tem que estar para cima nesse caso. Show de bola? Além disso, o campo F não pode ter singularidades. E isso nem acontece aqui, né? O nosso campo F ele é bonitinho, ele não dá nenhum problema não. Bem, as três condições estando satisfeitas, você pode aplicar essa condição do teorema de Green, ok? Ou seja, trocar essa integral de linha por essa integral de superfície. Vamos resolver essa integral de superfície aí no caso então?
Bem, para resolver essa integral de superfície aí, algumas dúvidas surgiram, né? A primeira delas é em relação à superfície S. Quem é a superfície S e como ela é parametrizada? A gente já viu que ela é um plano, mas a gente tem que aprender a parametrizá-la assim que ver quem ela é, certo? Outra dúvida que surgiu também é a respeito do rotacional de F. E a gente já vai satisfazer essa dúvida aí, ok? Verificar quem é esse cara. Outra coisa é quem é esse NDS aí. Bem, respondendo à primeira pergunta, quem é a superfície S na sua forma parametrizada, nós já sabemos que estamos trabalhando com uma superfície que está dentro de um círculozinho no espaço, certo? Parametrização de superfícies que estão dentro de um círculo é muito semelhante à própria parametrização que a gente já utilizou, né, utilizando as coordenadas polares. Ou seja, o x a gente vai trocar por r cosseno θ, o y a gente troca por r seno θ, e o z a gente troca pelo próprio plano que está segurando essa superfície toda. No caso, é o plano z igual a 3. Não esqueça de colocar os limites de r e θ, né? Θ tem que variar de 0 a 2π para dar uma volta completa. E o raio varia do raio mínimo, que é 0, até o raio máximo dessa circunferência, que no caso vale 1. Bem, com a parametrização já feita, nós podemos então passar para a terceira pergunta por enquanto. Guarda aí, calma, já a gente vai responder quem é esse rotacional aí, ok? Bem, esse NDS aqui pode ser encontrado como nós já encontramos outrora, né? Ou seja, basta calcular o vetor normal n grande, dr dθ. Esse vetor normal n grande pode ser simplesmente encontrado aplicando o produto vetorial da derivada da parametrização em relação ao primeiro termo com a derivada da parametrização em relação ao seu segundo termo. Se nós pegarmos novamente a nossa parametrização e derivarmos simplesmente em relação ao primeiro termo e ao segundo termo, obtemos esses dois vetores aqui. Julgando na formulazinha do produto vetorial, que sabemos ser um determinante, certo? Basta a gente calcular esse determinante aí 3 por 3, que a gente sabe que basta jogar essas duas colunas para cá, multiplicar cruzado e tudo mais. A gente encontra, nesse caso do exemplo, então, esse vetor normal aqui, 0, 0, r. E aqui entra um conceito muito importante mesmo. Afinal de contas, toda superfície existem dois vetores normais, isso você já sabe. Qual deles você vai pegar? Aquele que estiver satisfazendo a condição que a gente já viu, a condição do orientado positivamente. No caso, no exemplo, a gente precisa de um vetor normal apontando para cima. Esse vetor está apontando para cima, afinal de contas, a coordenada z dele é positiva. Show de bola? Continuando então, a gente pode simplesmente responder a grande pergunta que nós precisamos. Quem é o rotacional do campo F? E cara, o rotacional do campo F nada mais é do que uma fórmula de derivadas parciais. Mas não se assuste que já você já vai estar familiarizado com quem é esse rotacional, show de bola? Para você se familiarizar um pouco mais rápido, eu trouxe aqui um macetezinho para você. E é um macetezinho do 3, 2, 1. Sabe por quê? Primeiro você vai colocar essas três subtrações de derivadas parciais de f aqui. Em cima você vai colocar justamente 3, 2, 1, 3, 2, 1, ok? E embaixo? Bem, embaixo você vai fazer o seguinte, nas pontas sempre terão y, ok? No meio, os dois primeiros vai ter z e os dois últimos vai ter x. Bem legal, né? Esse macetezinho. Assim você consegue calcular qualquer rotacional. Bem, o rotacional no nosso exemplo foi esse campo aqui. Basta a gente nomear essas três entradas de F1, F2, F3 e calcularmos essas derivadas parciais aqui, que não vai dar muito trabalho, normalmente não dará muito trabalho mesmo, obtendo como resultado esse rotacional no caso do exemplo, o vetor 1, 1. Se você substituir, no caso, na integral do teorema, você vai encontrar essa integral simples a se resolver aqui. Na verdade, integral dupla, certo? Basta resolver esse produto interno aqui, a gente já sabe resolver, multiplicando o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro, até chegar nessa integral dupla aqui, que no caso do exemplo vale π. Show de bola? Bem interessante esse teoremazinho, né? Então, fazendo um resumão aqui para você, ó, o teorema nada mais é do que essa igualdade aqui, entre a integral de linha com a integral de superfície, que você só pode aplicar se você tiver uma curva fechada delimitando uma superfície S, e além disso, a curva tem que estar orientada positivamente, utilizando a regra da mão direita, e o seu campo F não pode ter singularidade. Show de bola?
Cara, e aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí pra gente. Valeu!